Olá, pessoalzinho lindo do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês passaram o final de semana? Espero que tenham passado super bem. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal para falar sobre a política, falar sobre as notícias aqui no nosso sala de aulas. Portanto, já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever, tá bom? Fazer deste canal o seu canal de informação, um deles, ok? Um deles. E aí, você precisa ajudar este canal de alguma forma, né? Para que ele se fortaleça, para que ele cresça aqui dentro da plataforma, né? Para isso, é importantíssimo o teu apoio, a tua ajuda, tá bom? Sigamos aqui então, pessoal. Olha, como essa gente é sórdida, como essa gente é podre, é terrível. Quanto mais a gente conhece o, sabe, o caráter ou a ausência de caráter da família Bolsonaro, mais a gente tem que agradecer a Deus por a gente ter se livrado dessa família terrível que por 4 anos desgovernou o Brasil. E quando a gente fala desgovernou, não estamos exagerando, não. Estamos simplesmente falando a realidade nua e crua. Bolsonaro foi um verdadeiro desgoverno para o nosso país. E veja só, esse caso das joias, né? Aí falam assim, muitos presidentes recebem presentes e não devolveram, né? Que tem de mais? Só que eu garanto para vocês, nenhum dos presidentes que passaram pela gestão, pelo governo, nenhum deles recebeu um presente assim tão caro e de uma maneira assim tão, digamos, peculiar, para não dizer esquisita, estranha. Querer fazer com que joias de 16,5 milhões de reais entrem no país na surdina, sem pagar qualquer tipo de imposto, é no mínimo, uma falta de decoro muito grande. Mas a gente precisa compreender direitinho quais são os passos, né? Quais foram os passos principais para que esse imbróglio todo acontecesse. E aí eu estava aqui pesquisando e li na revista Fórum o passo a passo, né, desse problema, tá? Olha só, tudo começa quando Bolsonaro elege em resposta à grave acusação de ter tentado, de todas as formas, a liberação do estojo de joias para que ele fosse integrado ao patrimônio do Estado e não para que ficasse com ele Michele em caráter privado. Segundo passo, porém, a Receita Federal desmentiu a versão do ex-presidente em comunicado oficial. Abre aspas aqui para a Receita Federal. A incorporação ao patrimônio da União exige pedidos de autoridade competente com justificativa da necessidade de adequação da medida, como, por exemplo, a destinação das joias de valor cultural e histórico relevante que possam ser enviadas para um museu. Não cabe a incorporação de bem por interesse pessoal e de quem quer que seja, apenas em caso de efetivo interesse público. Não houve qualquer parte, por pedido do então governo, para que as joias fossem tratadas como bens da União, diz a Receita Federal, o que reforça, então, a denúncia de que a intenção do casal Bolsonaro era recuperar as valiosas joias e mantê-las no seu patrimônio pessoal. Ou seja, nunca foi solicitado de qualquer membro da Receita Federal que este valor, né, que essas joias, que esses objetos fossem anexados ao patrimônio histórico do Estado Democrático de Direito do Brasil, tá? Eles queriam mesmo entrar com essas joias no Brasil sem pagar qualquer centavo de imposto, até mesmo porque, como disse o ministro Fernando Haddad, ninguém ganha um presente desse
neste valor, né? E se ganhar, para trazer para o país, para trazer para o Brasil, é necessário pagar impostos. E o imposto é muito caro, né? Milhões, né? No caso aí dessas joias. 3, para complicar ainda mais a situação do ex-mandatário no dia em que Bento Albuquerque recebeu o estojo milionário em Riad, na Arábia Saudita. Bento Albuquerque era um ministro, né, do Bolsonaro. 25 de outubro de 2021, Bolsonaro fez uma visita ao embaixador daquela nação árabe em Brasília, onde lançou e pousou para fotos com Ali Abdullah Banitan. Quarto passo, Júlio César Vieira Gomes, que chefiava a Receita Federal quando o governo Bolsonaro tentou fazer entrar ilegalmente no Brasil as joias, foi indicado para um cargo em Paris. Ele foi nomeado adido da Receita Federal na capital francesa em 30 de dezembro do ano passado, dia seguinte da ida de um auxiliar do presidente até o aeroporto de Guarulhos, para recuperar as tais joias apreendidas por terem entrado no Brasil sem qualquer declaração pelo portador. A nomeação foi assinada pelo Mourão, que estava fazendo as vezes do presidente da República, já que o oficial já tinha ido embora do país para não passar faixa a Lula. Quinto passo, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, SECOM, da presidência, Paulo Pimenta, sinalizou que os cerca de 16,5 milhões em joias pode ser fruto de propina sobre a privatização de uma refinaria Dupo Alves, na Bahia, que pertencia à Petrobras e foi vendida ao fundo árabe Mubadala Capital, pouco mais de uma semana após Bolsonaro voltar de um giro pelo Oriente Médio. Abre aspas para Paulo Pimenta. Jair, Michele e seus apoiadores mais próximos tentaram de todas as maneiras que uma propina de 16,5 milhões em diamantes ficasse com sua família. Na hora que o governo estava negociando a venda de uma parte grande da refinaria para o mundo árabe, apareceu esse presente. Joias, diamantes que deveriam ser do Estado brasileiro. Bolsonaro entregou de mão beijada uma refinaria para o fundo árabe após uma viagem para Dubai, disse Paulo Pimenta. Sexto passo, o jurista Fernando Fernandes, mestre em criminologia e direito penal, em entrevista ao Fórum 11h30, afirmou que, abre aspas, se for confirmada a corrupção com joias em venda da refinaria, o negócio pode ser cancelado. Fernando Idel Lacerda Passo 7, jurista do Grupo Prerrogativas e mestre em Direito Processual Penal, destacou que os fatos são gravíssimos. As ocorrências podem caracterizar os crimes de peculato, que dá uma pena de 2 a 12 anos, descaminho, que dá uma pena de 1 a 4 anos, e lavagem de dinheiro, pena de 3 a 10 anos, e associação criminosa, prisão de 1 a 3 anos. Marco Aurélio Carvalho, também jurista do Prerrogativas, apontou que Bolsonaro pode até mesmo ser preso, mas não é para já. O caso é grave, extremamente grave, disse Marco Aurélio, requer investigações rigorosas. Isso mostra que realmente ele sempre confundiu o que é público com o que é privado. Sempre utilizou a máquina pública estatal em benefício próprio, e isso ninguém tem dúvida. Não é o caso de prisão para agora, disse Marco Aurélio, porque não há nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo à instrução criminal. Ou seja, a investigação pode transcorrer sem maiores dificuldades. Bolsonaro, até o momento, não está atrapalhando as investigações, né, sobre esse caso, então não tem por que pedir a prisão dele, entendeu?
A princípio, ele não tem como interferir, pois está fora da presidência, está fora do Brasil. Então, não estão configuradas a hipótese para uma prisão de natureza cautelar. Ou seja, não tem como pedir prisão preventiva dele, já que ele, primeiro, está fora do Brasil, logo, estando fora do Brasil, ele, teoricamente, não está dificultando as investigações. Nono passo, a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar a tentativa de integrantes do governo Bolsonaro de trazer ilegalmente ao Brasil um conjunto de joias no valor de 16 milhões e meio presentes do governo da Arábia Saudita a Michele Bolsonaro. E passo décimo, a partir da abertura de um inquérito, a polícia tem agora 30 dias para a investigação, tempo previsto esse no Código de Processo Penal para inquérito, quando os investigadores estão soltos. O prazo poderá ser prorrogado com autorização do juiz competente se a polícia considerar que o episódio é de difícil solução. Tá? Então, aqui a revista Fórum, né, fez aí esse passo a passo para a gente mais ou menos entender. Olha, e esse escândalo das joias, né, está mexendo com as diretrizes, né, e com os projetos que o PL, partido da Michele, né, e partido Bolsonaro, estava pretendendo para ela. Qual que era o objetivo deles? Era que Michele percorresse em viagem pelo país todo, para que a figura dela, né, começassem a criar uma espécie de possível figura a ser cogitada, né, para participar das eleições como presidenta da República, né, em 2026. Então, a ideia era que a Michele percorresse os lugares, né, as principais capitais, as principais cidades do Brasil, e fosse ali, pouco a pouco, criando, né, aquela figura pública querida, né, a princesa, toda aquela pataquada toda, né, para que chegasse lá em 2022, o nome dela, 2026, perdão, o nome dela estivesse forte, né, para fazer frente aos candidatos, né, os outros candidatos que estivessem ali disputando a eleição para presidente, tá? Com esse escândalo, né, das joias, né, e com a abertura do inquérito pela polícia, pelo Flávio Dino, né, que pediu a Polícia Federal abrindo inquérito para maiores investigações, o objetivo agora é o contrário. O objetivo agora é tirar a Michele, que na verdade agora não se fala mais Michele, né? É Michele, a Michele de circulação, né? E fazer com que ninguém fale dela, ninguém lembre dela, pelo menos pelas próximas semanas, ordens aí do presidente do PL, né, até a poeira baixar, né? Por quê? Porque aposta exatamente naquele grande mal da população brasileira que a gente sempre fala, né? Que é a questão da memória curta, né? O brasileiro costuma ter a memória muito curta no que se refere à política, né? Então, assim, prefere mesmo se esquecer, fingir que não aconteceu, botar debaixo do tapete, seguir a vida como se nada tivesse acontecido, né? Então, o PL está apostando nessa característica do brasileiro, né? Tirando a Michele de circulação, deixando a poeira baixar, né? Para que o escândalo seja o máximo abafado possível, né? E aí também desvirtuar o assunto, tá? Desfocar. O que está acontecendo nos grupos bolsonaristas, né? Tentando falar de outras coisas, né? Trazendo aí sabe, tentando mudar o foco da história, de modo que o PT caia em evidência em qualquer assunto, não importa se é verdade ou falso, né? Aliás, eles são mestres, né, em trazer à tona
fake news, né? Então, estão inventando um monte de coisa, né? Estão inventando que o Lula está apoiando ditadura, porque o Brasil até agora não assinou, né, a declaração de repúdio contra o Ortega, né, o presidente ditador da Nicarágua, né, e amanhã é que o Brasil vai se pronunciar. Então, assim, está tentando desviar o assunto para falar do Brasil, né, para falar do PT, melhor dizendo. Estava eu assistindo a CNN de tarde, e isso ficou muito característico, porque o assunto do telejornal era as joias de Michele e Bolsonaro. Né? A pergunta, as joias são de Bolsonaro e de Michele? Só que aí, quando você começa a assistir o programa, toda hora eles trazem a história do pedalinho, do sítio de Atibaia, do apartamento, e não sei o que, sabe? Tentando mudar o foco, né? E falar das joias da Michelle, que é bom, quase nada, né? Aí traz lá comentarista para falar, só é que naquele tempo do Lula, não sei o quê, né? Teve muito, falou muito da questão do pedalinho, e blá, 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 né? Ah, porque é Lava Jato, e não sei o quê, só que não fala daquilo que o assunto está, né, vigorando no momento, que é as joias, né? 16,5 milhões não é um presente qualquer, tá? Muitos de nós, a grande maioria esmagadora de nós, jamais veremos de perto uma joia de um valor desse, muito menos ainda possuir uma joia de um valor desse, ou ganhar de presente de quem quer que seja uma joia de valor desses. Tá? Nós vamos viver o resto das nossas vidas inteiras e é pouquíssimo provável que alguém nos chegue e nos presenteie com um presente assim tão caro, né? Então, o PL montou uma estratégia de urgência para abafar o escândalo das joias de 16,5 milhões dada pela monarquia saudita ao casal Bolsonaro, que tentou trazer os objetos ilegalmente para o Brasil. Segundo a coluna de Bela Megali, do O Globo, o objetivo é evitar a exposição pública da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro até a poeira baixar. Até então, a Michele vinha ampliando as suas aparições públicas nas redes sociais, visando fortalecer o partido junto ao eleitorado feminino para a campanha de 2024 por meio do comando do PL Mulher. Um dos destaques previstos até então era capitalizar o Dia Internacional da Mulher. Veja só, eles queriam, né, capitalizar esse dia, né, queria que ela fosse o destaque desse dia, né, tomar o nosso Dia da Mulher, não satisfeita, né, de ter desculpa, né, cagado, né, os 4 anos que esteve lá, não ter nunca se importado com as mulheres, não ter falado uma fala sequer de apoio às mulheres, né? de ter combatido o feminicídio, né? De ter combatido a violência contra as mulheres. Aquela mulher passou 4 anos e ela não falou um A, nem para as próprias mulheres da laia dela, né? Dos evangélicos dela. Nem para as mulheres evangélicas dela, ela não abriu a boca para falar um A, pelo menos publicamente não. Aí agora que sai do poder, né? E aí, porque tem interesses, veja como é que essas pessoas são, interesseiras, só são movidas pelos interesses, né? Nunca fazem isso aqui sem que não seja pelo interesse. Aí agora, então, como ela tem interesse, né, de em 2024 ela está apta, né, a se candidatar a alguma coisa. Aí ela vem com essa, né, e também em 2026, aí ela vem com essa de querer capitalizar também o nosso Dia Internacional da Mulher, né? Só que aí aconteceu as joias pelo meio do caminho, né? Os árabes nos fizeram o favor, né, de, de deixar o nosso Dia Internacional da Mulher protegido dessa figura horrenda, né? Como diria meus avós, né? Por fora bela viola, por dentro um pão bolorento e bota bolor nisso, né? Então, os árabes, nós devemos a eles, né? Com esse evento aí das joias, acabou nos ajudando a não nos poupou, né, de ter aí o nosso Dia da Internacional da Mulher cooptado por essa gente terrível, né? Por essa Michelle horrorosa. O discurso oficial para justificar a nova rota é que a data
já tem muitas pautas de esquerda e que Michele não deve, por hora, se expor. Nos bastidores é falado abertamente que ela precisa ficar preservada neste momento. A santinha do pau oco, né? Destaca a reportagem de O Globo. Integrantes do PL também criticam a reação dela, Michele, após o escândalo ser revelado pela imprensa e afirma que ela, abre aspas, não entendeu a gravidade do caso e a repercussão negativa para a sua imagem e, por consequência, para a imagem do próprio partido dela, né? Que aposta alto na esposa do Bolsonaro. O PL, que vem mantendo silêncio sobre o caso desde que o caso foi revelado, deverá realizar uma reunião ainda hoje, ou melhor, já deve ter realizado, né, que essa matéria saiu logo cedo, para discutir o escândalo, e as discussões deverão ter como base uma pesquisa interna. Aliás, essa pesquisa já aconteceu, tá? E foi, assim, negativa, tá? As pessoas não gostaram dessa história, né? Pior ainda, não gostaram de ter de certa forma, o nome do partido, né, envolvido nisso daí, e a repercussão foi realmente muito mal, né? Teve uma forte repercussão negativa nas plataformas e avaliar as respostas possíveis, incluindo como reagir a essas redes digitais, né? Então, agora, à tarde, o assunto do momento era sobre isso, né? Hashtags, tal, repúdio, o TikTok está assim, ó. Eu mesma gravei 3 vídeos sobre esse assunto, né? E já assisti tantos outros aí, os colegas TikTokers, também falando sobre esse assunto, né? Então, assim, pululou realmente nas redes digitais, e a estratégia deles é se manter, ou manter a santinha do Paúco o mais afastada possível, né? Para que todos esqueçam, apostando aí firmemente na fraca memória do povo, né? A Polícia Federal deverá abrir um inquérito nessa segunda-feira, já abriu, né? Para investigar possíveis ilegalidades na entrada das joias no Brasil. Os objetos foram apreendidos pela Receita Federal em 2012 e o governo Bolsonaro tentou reaver o material em pelo menos 8 ocasiões diferentes. Vamos lá, seguindo aqui. PF abre inquérito, então, para o caso das joias de Michele, né? O ministro Flávio Dino havia mandado a corporação investigar o caso, né? A PF investigar o caso. A PF abriu inquérito para investigação do caso das joias milionárias da Michele Bolsonaro, dadas, entre aspas, pela Arábia Saudita e que estão retidas na Receita Federal após uma comitiva do governo federal tentar entrar ilegalmente no país com elas. O caso vai ficar em São Paulo, com a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, uma vez que os produtos estão no aeroporto de Guarulhos. Gente, daí que a gente vê a importância do funcionário público de carreira, tá? Porque o funcionário, assim, peitou, falou, não vou entregar, porque até general foi dar ordens, né? Para que essas joias fossem entregues na surdina sem o pagamento do devido imposto, veja só. E aí o funcionário público, que eu esqueci do nome, não estou encontrando agora, se recusou a entregar, né? Falou, não, não posso simplesmente, por meio de um papel, né? De um papel não, uma fotinho no celular, que é a pessoa que estava lá representando, né? O tal do general, que não se sabe do nome, estava apenas com uma foto no celular, né? De como se fosse uma fotografia de algum papel, né? Expressando ordens ali para ser entregue, né? As tais joias. E aí o funcionário de carreira falou, não vou entregar, não posso fazer isso, né? Isso daqui só sai daqui com todas as documentações, né? Direitinho. Logicamente, né? O cara só pôde fazer isso porque ele não era um funcionário nomeado, né? Porque se o cara fosse nomeado, ele ficaria com medo de agir, né? Provavelmente não agiria dessa forma para não perder o seu cargo, né?
O ministro da Justiça, Flávio Dino, havia mandado a cooperação investigar se houve crime na tentativa do antigo governo de trazer para o país joias avaliadas em mais de 16 milhões. Bolsonaro negou que as joias dadas pelo governo saudita teriam sido trazidas de forma ilegal e que os presentes seriam para o uso pessoal da ex-primeira-dama. Michele também negou irregularidades, mas negou em tom de deboche, né? Como sempre, né? Debochada. Olha, gente, isso é muito grave, sabe? É muito grave. Existe um patrimônio, né? Existe um patrimônio do Estado Democrático de Direito. Quando você ganha um presente, né? Se é seu, você como autoridade, né? Máxima daquele país, você pode receber esse presente pessoal? Pode, né? O quê? Um lenço, sabe? Uma medalha, um papel, sabe? Um perfume, como diz lá o Reinaldo Azevedo, um perfuminho, tudo bem. Nada que extrapole uma quantia módica, né? Uma quantia, sabe, irrisória. Agora, não vem com essa de querer que a gente engula que a Michelle Bolsonaro recebeu um presente de 16 milhões e meio, gente. Então, isso tinha que ser declarado como patrimônio do Estado. A Michelle poderia usar essas joias? Poderia, sem problema nenhum. Ela poderia usar essa joia, enquanto ela fosse primeira-dama. Só que aí, após ela sair do cargo de primeira-dama, né, após o marido dela terminar o mandato e sair, ela deixasse lá, certo? Para a próxima primeira-dama, porque é uma coisa do Estado Democrático, não é uma coisa pessoal, sabe? Não é uma coisa pessoal. E outra, vai lá, mesmo que você ganhe, né? Não poderia, porque teria que declarar, né? Seria muito suspeito esse tipo de presente assim, né? Mas mesmo que você vai lá e recebeu o presente, declarou como seu, né? Como coisa pessoal, mas para entrar no Brasil tem que ser pago impostos. Não tem essa de porque é presidente, mulher de presidente, prefeito, governador, recebeu um presente e não vai declarar para a Receita Federal. Não pode. Isso é crime, isso é contravenção, isso é errado, né? Então, essas pessoas, elas não têm realmente, ou melhor, elas têm, porque não são otárias. Eu acredito que elas têm, sim, noção, muito assertivamente, do que é público e do que é privado, mas elas agem dessa forma só e puramente porque elas confiam muito na impunidade, né? Elas confiam muito na impunidade. Não tem problema, né? Não vai dar nada, entendeu? Só que aí um dia a casa cai, né? E dessa vez caiu para Michele, né? E isso, se Deus quiser, há de ser assim muito forte e que vá afastar essas pessoas de qualquer possibilidade de cargo público mais para frente, tá? Quem sabe, às vezes é de um mal que vem um grande bem. A gente precisa lembrar disso também, tá? Bom, vamos aqui caminhando para o fim, tá? Porque eu estou gravando esse vídeo para não ficar muito pesado, e aí eu ainda consegui colocar ele hoje para vocês na estreia. E, além de tudo, já são 21 horas e 31 minutos. Olha só, Lula se reúne com seu ministro das Comunicações, né, outro, né, que também cheira a bolsonarismo, né, esse ministro das Comunicações aí que foi indicado, né, pelo União Brasil, um dos partidos da coligação que ajudou a eleger o presidente Lula, e por essa questão, né, Lula acho que se vê muito atado, né, não pode tomar decisões rápidas, né, assim, digamos, no calor da emoção, porque talvez, né, vá prejudicar algo lá na frente. A gente sabe muito bem que o Lula precisa ter governabilidade, e para ter governabilidade é necessário ter apoio. De quem? Daqueles que fazem e aprovam as leis, certo? Do Congresso, porque senão não se governa, tá? Vai ser simplesmente um presidente figurativo, né? E Lula não pode se dar o luxo,
como ele mesmo tem consciência, de ser figurativo. Muito pelo contrário, né? Ele tem um país com séries de problemas, né? Deixado aí no buraco por essa família de pessoas, né? Esdrúxulas, que deixaram um rombo tremendo na economia, né? E o Lula tem pelo menos esses 4 anos para fazer o máximo possível para conseguir melhorar, né? Pelo menos trazer o Brasil para o patamar econômico, principalmente, de quando ele, Lula, deixou o poder, né? Então, talvez por essas questões, por estar vislumbrando lá na frente, né? Ele necessite ter mais cuidado, né? Ter um pouco mais de cuidado na hora de dispensar o ministro que está, digamos, dando traços, né, de que, pelo menos naquela situação ali, não agiu como deveria agir democraticamente, né? Não agiu como deveria agir uma pessoa que ocupa um cargo tão importante como o cargo de ministro de um governo tão importante quanto esse de Lula, né? Então, aconteceu hoje, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, teve uma reunião presencial com Lula nessa segunda-feira para declarar o que de fato aconteceu em sua viagem a São Paulo, motivo pelo qual vem sendo alvos de críticas. Conforme revelado pelo jornal Estado de São Paulo, o ministro usou voos da Força Aérea Brasileira para eventos fora da agenda e recebeu diárias sem que estivesse atuando a serviço do governo. Antes do encontro, Juscelino já havia negado as acusações, afirmado que houve um erro do sistema, diz ele, que gerou automaticamente diárias a mais em um hotel de Maranhão, sem diferenciar o final de semana. Ele também negou ter usado o voo da FAB para ir a um leilão de cavalos em São Paulo. O presidente Lula chegou a dizer que, se culpado, Juscelino sairia do governo, e, ao que tudo indica, ele permanecerá, pelo menos por enquanto. Sai há pouco do Palácio do Planalto, onde tive uma reunião muito positiva com o presidente Lula, afirmou Juscelino, tuitou Juscelino. Na ocasião, esclareci as acusações infundadas feitas contra mim e detalhei alguns dos vários projetos e ações do Ministério das Comunicações. Temos muito trabalho pela frente, disse ele. Dito isso, complementou, falamos de expansão do 5G, de conectividade em escolas, ações pelo Nordeste e Norte do país conectado. Boa notícia, ainda este mês o presidente Lula e eu vamos inaugurar a Infovia 01 entre as cidades de Manaus e Santarém, ampliando o acesso à internet na região Amazonas. Fecha aspas aqui para o ministro Juscelino Filho. Olha, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu amo o presidente Lula, eu amo, e eu entendo toda essa problemática que eu já expliquei, né, que talvez seja vislumbrando lá na frente, vai precisar do apoio, vai precisar da governabilidade, mas eu creio que é o seguinte, eu acho que deveria demitir, sim, esse cara, tá? Para até mesmo dar exemplos a outros que possam estar achando que este governo tenha qualquer possibilidade de, sabe, passar pano na mão de quem não, na cabeça de quem não está caminhando como aquilo que tem que ser caminhado neste governo, tá? Então, acho que serviria de exemplo, e eu acho que também traria ao povo até mesmo aquela sensação de que, olha, a gente precisa apoiar o Lula, né? A gente, se precisar sair na rua, a gente vai sair na rua, né? Porque o que não pode é o Lula se tornar, o governo, né? Se tornar refém dos partidos, né? Que se coligou, né? A gente sabe que teve acordos, né? Que teriam que ser honrados certos acordos, que é uma troca mesmo, né? Que eu te dou apoio aqui, ajudo a eleger você, né? E lá na frente você
me dá um ministério, né? Me dá uma secretaria. Por quê? Porque é assim que é a política, né? É assim que é a política, não adianta a gente se enganar. Porém, o Lula não pode se tornar refém em momento nenhum do Centrão ou de qualquer partido da coligação que ajudou a eleger ele, tá? Então, se não demitiu, né, pelo menos por enquanto não demitiu, também sou da fé de que Lula está de butuca bem aberto, bem de zóio, né? E que vai, sim, talvez aí dê uma segunda chance, mas que está vigiando. E da próxima, acredito, se tiver, né, não terá perdão. Por outro lado, esse Juscelino Filho, ele tem que, quem sabe, valer o susto, né? Talvez, se de repente fez errado, com essa segunda chance, que a gente não sabe como é que foi o teor da conversa entre o Lula e ele, né? Mas talvez tenha ficado bem claro ali, estipulado pelo presidente, o seguinte: olha, eu estou te dando uma chance, mas não vem, né, tipo, defecar no meu governo, não, tá? É a última chance e você se cuida, né? Acho que deve ter sido mais ou menos assim, né, da maneira carinhosa, Lula falando, mas deve ter sido mais ou menos assim, tá? E a gente também precisa ficar de zóio, né? Porque para querer derrubar a governabilidade de Lula, tá cheio, tá? E cabe a nós, eleitores, né, e pessoas que querem o bem desse país, de coração, fazer a nossa parte, tá? Como? Conscientizando as pessoas, né? De olho nas notícias, né? De olho nas atitudes dos ministros, fazer sim denúncia, né? Sempre tem em mãos aí os e-mails, né, dos ministros, os e-mails dos deputados, né? Para quê? Para fazer pressão na rede, tá? Na rede e também, se precisar irmos às ruas, a gente vai, né? Porque aqui não tem nenhum alienado, não. A gente ama o governo Lula, a gente ama que o Lula foi eleito, né? A gente se envolveu na campanha, a gente admira demais a história de Lula, mas a gente não vai admitir que, por hipótese nenhuma, é, essas pessoas fiquem no governo se não for com o único e firme propósito de fazer o bem, de fazer aquilo que tem que ser feito para a progressão do Brasil e do povo, né? Não vamos admitir pessoas que pensem um mínimo, isso aqui é o contrário. Bom, e a última notícia aqui, estamos aqui entrando, né, na Semana das Mulheres. Amanhã é Dia Internacional das Mulheres e as mulheres sem terra se mobilizam em jornada nacional contra o agronegócio, a fome e as violências. Olha, gente, infelizmente, tem subido muito, mas muito esses últimos dias, os noticiários de casos de feminicídio. E agora, não contente, os pais, além de matarem as mulheres, as ex-mulheres, também matam os filhos delas, que também são filhos deles. Não é um absurdo? Então, assim, mais do que nunca, esse Dia das Mulheres, né, Dia Internacional das Mulheres, tem que ser muito forte nas redes e forte também nas ruas. Tá? Amanhã eu vou fazer vídeos, né, porque eu estarei na Paulista participando dos atos, né, sobre o Dia Internacional das Mulheres, tá? Vai eu e outras amigas professoras lá, que já combinamos. Então, assim, terá no país inteiro, aí tenho certeza, né, atos, lembrando aí a luta das mulheres, né, não só as brasileiras, mas principalmente as brasileiras, né, para nós aqui. E combater aí, fazer a nossa parte, combatendo, né, gritando para que parem de nos matar, né, o quanto antes. Março é o mês da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra, com mobilização de caráter massivo em atos, protestos, solidariedade, ações, formação, diálogo com a sociedade e enfrentamento por direitos. O lema é: o agronegócio lucra com a fome e a violência por terra e democracia, mulheres em resistência. As atividades ocorrem em 24 estados, em todas as grandes regiões do país, nos territórios onde as mulheres sem terra estão mobilizadas, tendo como principais dias de luto o período entre 6 e 8 de março.
marcando o Dia Internacional das Mulheres e a celebração da resistência. As mobilizações protagonizadas por Mulheres Sem Terra têm perspectiva de enfrentamento, denúncia contra a fome, a violência e a destruição à natureza, cruéis facetas do agrogolpe tóxico negócio no Brasil. As ações também enfatizam um coro coletivo por anistia zero aos golpistas e pelo direito à democracia. A escolha do lema partiu da compreensão coletiva de que o capital no campo estabeleceu laços bem atados com o neofascismo crescente nessa sociedade brasileira. Um dos principais articuladores, financiadores das tentativas de golpe que temos vivenciado desde que o presidente Lula foi eleito. Tá? E eu falei ainda há pouco da Michelle, né, que só não vai querer cooptar o nosso 8 de março, porque ela terá que ficar reclusa. Acho que Michelle é a única mulher no Brasil que amanhã não vai participar dos atos, né? Vai ficar reclusa lá no canto dela, porque não pode aparecer. A denúncia também expõe uma das maiores contradições difundida pelo agronegócio, que não produz alimentos para o país e sim lucro para a elite agrária e empresas multinacionais. Enquanto cerca de 60% da população passa fome ou não tem alimento suficiente para sua família, o setor bateu recordes de safra e exportações de suprimentos pelo mundo. Por isso, nós, mulheres sem terra, seguimos na luta e resistência por terra, para dela cuidar e produzir alimentos saudáveis e por democracia. Sinaliza aí trechos da jornada de luta das mulheres, tá? Nosso bojo também é denunciar as diversas formas de violência patriarcal e racial que tem nos atingido, e principalmente as mulheres em situação de vulnerabilidade, né, feito vítimas em todas as áreas do país, né, com feminicídio, mas antes do feminicídio, muitas outras tantas violências, né? Assassinatos de mulheres trans, né, assassinatos transfóbicos, suicídios, as mazelas, né, de todo tipo de violência que nós vivemos ao longo de todo o ano, né? Então, é isso. Hoje, Janja se encontrou com jornalistas, mulheres, e também se encontrou com as ministras de Lula, né? E fez aí, de manhãzinha, uma espécie de ação, né? Onde cada um ali falou sobre a questão das mulheres, né? E Janja deixou bem claro que vai trabalhar firmemente junto aos ministérios, né, femininos, para ajudar o Brasil a diminuir esses casos terríveis de feminicídio e de outras violências, tá? Pessoal, é isso por hoje, tá? Agradeço aí demais a presença de vocês que estão aí me assistindo. Peço para você não esquecer de curtir, de compartilhar, de se inscrever, de trazer mais amigos, amigas, parentela, né, para se inscrever aqui no nosso canal, tá? Podendo ajudar com o Pix, qualquer real já ajuda, tá? Se não puder, com o Pix, se tornando membro, tá? Membro aqui do canal também. Acho que a partir de R$ 3, né? Você pode se tornar membro. O que é R$ 3 por mês, minha gente? Né? Só clicar aí, né? Seja membro, tá? R$ 3 por mês para você pode não ser nada, mas para a gente é muita coisa, tá? E ajuda a gente a crescer aqui na plataforma. Pix, que cai diretamente na conta aqui da professora, 252-791-61802. Pix é até melhor, tá? Por quê? Porque você não fica preso ao valor de R$ 3, você pode até colocar menos, né? E cai imediatamente, não precisa de intermediário, né? Porque quando você vira membro, é legal, mas o dinheiro não cai automaticamente na minha conta, tá? Precisa de um tempo, porque eu preciso alcançar uma meta, né? De tantos dólares para poder converter em real, e aí só depois vem para minha conta. Mas se fica à vontade aí, o jeito como você puder me ajudar, já te agradeço demais, tá bom? É isso aí, vamos com força, fé e foco, e vamos vencendo as nossas mazelas, né? Nós já tivemos muito piores no sentido da luta feminista, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa continuar lutando e apoiando as nossas irmãs, né? Porque enquanto matarem uma de nós
nenhuma poderá ser totalmente feliz. Fica com Deus. Até amanhã, tá? Vou jogar vídeos esporádicos lá, se conseguir sinal na Paulista, mas a gente se vê de uma forma ou de outra, tá? E quarta-feira também tem o trabalho voluntário e a gente se vê na live quinta-feira. Beijos para todos vocês, fiquem com Deus. Feliz Dia das Mulheres para você, mulher, e para você, homem, né? Apoie também a nossa luta, tá bom? Que afinal você nasceu de uma mulher, né? Isso aí. Beijo, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.